Capítulo 20. Nos últimos tempos, papai tem estado especialmente irritadiço. Por outro lado, isso também vale para mim. O mês de março é sempre gelado e úmido, mas tem sido bem pior esse ano. Ele tira uma soneca todas as tardes. Acho que eu deveria seguir o exemplo dele. Carta de Cecília Rancourt ao irmão Thomas, que nunca recebeu. 2 dias depois, Cecília ficou menstruada. Sabia que estava para acontecer. Suas regras sempre eram prescindidas de um dia de letargia, um pouco de cólica e uma sensação de inchaço, como se tivesse comido sal demais. Ainda assim, ela tentara dizer a si mesma que talvez estivesse interpretando errado os sinais. Talvez estivesse cansada só por estar mesmo cansada. Afinal, não estava conseguindo dormir bem. Como ela conseguiria descansar direito com Edward a seu lado na cama? Quanto às cólicas, o Dave e o Sard serviram torta de sobremesa a semana inteira. Eles disseram que não havia morango no recheio, mas será que ela poderia mesmo confiar na palavra de uma criada de 16 anos que não conseguia tirar os olhos dos soldados uniformizados? Aquelas tortas podiam muito bem conter morangos. Uma única semente seria suficiente para causar em Cecília todos aqueles desconfortos e enjoos terríveis. Quanto ao sal, bem, ela não tinha a menor ideia. Estava perto do oceano, talvez fosse a maresia. Até que, enfim, ela sangrou. E enquanto lavava os paninhos com muito cuidado, fez de tudo para não se concentrar na dor lacinante que surgiu em seu peito ao perceber que não estava grávida. Estava aliviada, obviamente. Se estivesse grávida, isso implicaria na necessidade de prender Edward a ela através dos laços matrimoniais. E embora soubesse que, de certa forma, sonharia para sempre com uma casinha quente e com adoráveis criancinhas de olhos azuis, Cecília estava começando a aceitar que aquele sonho estava ainda menos calcado na realidade do que ela pensara a princípio. Não era de se esperar que um casamento falso tivesse uma lua de mel, mas tudo mudara desde o instante que eles receberam a notícia da morte de Thomas. Cecília não era nenhuma idiota, sabia que ambos estavam passando pelo luto, mas não achava que a dor pela morte de Thomas fosse o único motivo do fosso constrangedoramente intransponível que vinha separando ela de Edward. A questão com Edward era que, até então, tudo fora fácil demais. Parecia que ela tinha passado a vida inteira tentando entender a si própria e que, no instante que ele abrir os olhos, ela finalmente conseguira compreender tudo. Na verdade, fora depois, durante a primeira conversa deles, tudo que eles haviam vivido juntos fora construído a partir de uma mentira. Porém, o mais bizarro da situação era que ela se sentia mais fiel a si mesma do que nunca. Não era o tipo de coisa que se percebia na hora. Talvez só quando chegasse ao fim. E havia, de fato, chegado ao fim. Mesmo enquanto ele tentara confortá-la, depois de abrir o baú de Thomas, ela sentira que havia algo errado. Não conseguira relaxar nos braços dele, provavelmente porque sabia muito bem que aquele momento também era uma mentira. Enquanto ele achava que ela estava triste pelo irmão, na realidade, Cecília estava de coração partido por perceber que, de repente, tinha dinheiro para pagar a passagem no Renault. E, depois de tudo isso, ela ainda descobrira que não estava grávida. Cecília foi até a janela e se inclinou por cima do parapeito. Havia uma leve brisa no mar, um contraponto grato à umidade que castigava a área. Ficou observando o farfalhar das folhas. Ali não havia muitas árvores. Aquela parte de Nova York tinha muitas construções, mas ela gostava do fato de que um lado das folhas era mais escuro do que o outro, causando o efeito de alternância de cores, luz e sombra, verde claro e verde escuro. Era uma sexta-feira, e a julgar pelo céu, que se descortinava como um tapete de azul infinito, o Renan certamente zarparia naquela noite, e ela teria de estar a bordo. Não tinha mais nada a fazer em Nova York. O irmão dela estava morto e enterrado em algum lugar de Westchester. Ela não podia visitar o túmulo. Era arriscado demais, e em todo caso, o coronel Stubbs informara que não havia nenhuma lápide, nada que indicasse o nome e a idade de Thomas, nada que o proclamasse como irmão amado e um filho honrado. Seus pensamentos voltaram para aquele tenebroso dia em que recebera a carta do General Gart, que no fim das contas fora escrita pelo coronel Stubbs, mas esse era um detalhe relevante. Ela tinha acabado de perder o pai e estava morrendo de medo de abrir a carta. Lembrava-se exatamente da ideia que não lhe saíra da cabeça. Se Thomas tivesse morrido, não haveria no mundo mais ninguém a que ela amasse de verdade. E então ela descobrira que Thomas havia mesmo morrido, e já não havia no mundo mais ninguém a quem ela amasse. Em algum momento, Edward recuperaria a memória. Ela tinha certeza disso. Algumas peças do quebra-cabeça já estavam começando a se encaixar, e quando isso acontecesse, era melhor que ela contasse a verdade, antes que ele descobrisse tudo sozinho. Ele tinha toda uma vida esperando por ele na Inglaterra, e Cecília não fazia parte dela. Tinha à sua espera uma família que o amava e uma moça com quem ele iria se casar. Uma garota que, assim como ele, era uma legítima aristocrata. E quando, enfim, ele se lembrasse dela, a inestimável Billie Bridgeton lembraria também dos motivos
motivos pelos quais eles formariam um casal tão formidável. Cecília deixou a janela e rumou para a porta, pegando a algibeira no caminho para a saída. Se a partir naquela mesma noite, então ainda tinha muito o que fazer. E tudo teria que ser feito antes que Edward voltasse do quartel-general do exército. Primeiro, e mais importante, ela precisaria comprar a passagem. Depois, teria que fazer as malas, o que não lhe tomaria muito tempo. E por último, teria que deixar uma carta para Edward. Precisava lhe dizer que ele estava livre. Ela iria embora, e ele poderia enfim retomar o rumo da própria vida. A vida que ele estava predestinado a viver, a vida que ele queria viver. Ele podia não se lembrar de nada daquilo naquele momento, mas logo se lembraria, e ela não queria estar por perto quando isso acontecesse. Existia um limite para a quantidade de sofrimento que um coração era capaz de suportar, e se ela estivesse prescrutando o rosto dele no instante que ele percebesse que desejava estar com outra pessoa, o coração de Cecília não aguentaria. Ela consultou o relógio do bolso que Edward sempre deixava na mesa, fazendo as vezes de relógio do casal. Ainda tinha tempo. Ele saíra mais cedo naquela manhã. Uma reunião com o coronel Stubbs. Dissera que duraria o dia inteiro, mas ela precisava de ir. Correndo escada abaixo, Cecília disse a si mesma que aquilo era bom. Era a coisa certa. Arrumar o dinheiro e não estava grávida. Estava claro que o destino deles não era ficar juntos. O objetivo do dia, confiar no destino. Contudo, ao chegar na porta da estalagem, ela ouviu alguém chamando seu nome em tom de urgência. Senhora Hawksby! Ela deu meia volta. Ao que tudo indicava, o destino parecia um bocado com o estalajadeiro do Devil's Head. O sujeito saíra de trás do balcão e avançava na direção dela com uma expressão tensa. Atrás dele havia uma mulher impecavelmente vestida. O estalajadeiro deu um passo para o lado. A dama aqui gostaria de falar com o Capitão Hawksby. Cecília inclinou-se para ver melhor a mulher, que ainda continuava à sombra do corpulento estalajadeiro. Senhora, como posso ajudá-la? Cecília fez uma mesura educada. Sou a esposa do Capitão Hawksby. Era curioso como aquela mentira saiu com a maior facilidade da boca de Cecília. Sim, disse a mulher, gesticulando para que o estalajadeiro as deixasse a sós, do que foi prontamente atendido pelo sujeito. Sou a senhora Tryon, apresentou-se a dama, madrinha do Capitão Hawksby. Quando tinha 12 anos, Cecília fora obrigada a fazer papel de Maria no alto de Natal da igreja. O trabalho consistia em se apresentar diante de todos seus amigos e vizinhos para recitar nada menos que 20 linhas de prosa, colocadas em sua memória pela insistente esposa do vigário. Contudo, quando chegara a hora de abrir a boca para proclamar que não era casada e que não entendia como poderia estar com um bebê em seu ventre, ela congelara. Sua boca se abrira, mas a garganta travara, e por mais que a pobre senhora Petwestel sussurrasse insistentemente as falas de Cecília da coxia, a garota parecia incapaz de transferir para a boca as palavras que chegavam aos seus ouvidos. Aquela foi a lembrança que tomou a mente de Cecília, enquanto ela encarava a respeitável senhora Margaret Tryon, esposa do governador real de Nova York, e madrinha do homem com quem Cecília fingia ser casada. A situação atual era muito pior. Por fim, Cecília conseguiu dizer, com uma voz esganiçada, Senhora Tryon, curvando-se, ela fez uma mesura. Você deve ser Cecília, afirmou a senhora Tryon. Sou sim, eu... Aflita, Cecília olhou ao redor, perscrutando as mesas do salão, que estava quase lotado. Não era a casa dela, portanto ela não era anfitriã, mas pareceu-lhe apropriado fazer o possível para receber bem a outra mulher. Assim, forçou o sorriso mais agradável que conseguiu pôr no rosto e ofereceu. Por favor, vamos nos sentar? Sim. Em um instante, a expressão da senhora Tryon passou do nojo à resignação, e, assentindo de leve, ela fez um gesto que indicava que Cecília deveria se sentar com ela à mesa na extremidade oposta do salão. Uma vez acomodadas, a senhora Tryon retomou. Vim ver Edward. Sim, respondeu Cecília, com tom cauteloso. Foi o que disse o estrangeiro. Ele esteve doente, declarou a senhora Tryon. Sim, embora na verdade estivesse mais para ferido do que para doente. Não está se aproveitando dele, está? Não, exclamou Cecília, porque não estava. Ou melhor, logo deixaria de estar. Além disso, só de pensar que havia tirado vantagem da generosidade e da honra de Edward, Cecília sentiu um vazio calcinante no peito. Meu afilhado é muito importante para mim. E é muito importante para mim também, respondeu Cecília baixinho. Imagino que seja. Cecília não fazia ideia de como deveria interpretar o comentário. A senhora Tryon começou a tirar as luvas com uma pressão militar, hesitando apenas ao dizer: Você sabia que havia um arranjo entre ele e uma jovem quente? Cecília engoliu em seco. A senhora está falando da senhorita Bridgerton? A senhora Tryon ergueu os olhos e, ainda que tentasse conter, sentiu uma expressão efêmera de admiração cruzando-lhe o rosto, possivelmente pela honestidade de Cecília. Exatamente, afirmou ela. Não havia um noivado formal, mas era esperado que eles se casassem. Foi o que eu soube, respondeu Cecília. Era melhor ser sincera. Teria sido uma união excepcional, prosseguiu a senhora Tryon em um tom quase coloquial.
Quase. Havia nas palavras dela um traço de resguardo, um sinal de alerta, levemente entediado, como de quem diz: eu estou no controle e não abrirei mão dessa vantagem. Cecília acreditava nela. Já faz muitas gerações que os Bridgetons e os Holkesby são amigos e vizinhos, continuou a Sra. Tryon. A mãe de Edward me disse, em diversas ocasiões, que fazia muito gosto em uma união entre as duas famílias. Cecília segurou a língua. Nada do que ela dissesse em favor de si mesma poderia soar bem depois daquele argumento. A Sra. Tryon terminou de tirar a segunda luva e soltou um som baixinho. Não bem um suspiro, mas um lamento, como de alguém que não gostaria de ter que mudar de assunto. Bom, infelizmente, parece que não é para ser, continuou ela. Cecília deixou passar um tempo impossivelmente longo, mas a Sra. Tryon não disse mais nada. Por fim, Cecília forçou-se a perguntar: algo que eu possa fazer pela senhora? Não. Mais silêncio, o que, percebeu Cecília, era a arma que a mulher mais velha empunhava. Cecília gesticulou, aflita, na direção da porta. Havia algo naquela mulher que a deixava completamente apatada. Eu tenho alguns afazeres, conseguiu dizer, enfim. Eu também. O tom da Sra. Tryon era ríspido, assim como seus movimentos quando ela se levantou. Cecília acompanhou a porta, mas antes que pudesse se despedir, a Sra. Tryon disse: Cecília, posso chamá-la de Cecília, sim? Cecília semicerrou os olhos, ofuscada pela luminosidade. É claro, já que o destino nos uniu esta tarde, eu, como madrinha de seu marido, sinto-me na obrigação de lhe oferecer um conselho. As duas mulheres se encararam. Não o magoe. Uma frase simples, pronunciada com firmeza. Eu jamais desejaria fazer tal coisa, respondeu Cecília. Era verdade. Até acredito que isso seja verdade, mas você nunca deve se esquecer de que ele estava destinado a ser de outra mulher. Era uma declaração cruel, mas não parecia ter sido dita com a intenção de ser cruel. Cecília não sabia muito bem de onde vinha aquela certeza. Talvez fosse a leve umidade que brotava nos olhos da Sra. Tryon, ou talvez fosse apenas instinto. Era possível que fosse apenas imaginação dela. Contudo, era um lembrete claro, ela estava fazendo a coisa certa. A tarde já ia avançada quando Edward terminou seus afazeres no quartel-general do exército britânico. O governador Tryon queria um relato completo sobre o tempo que Edward passara em Connecticut. Parecia que o relatório por escrito que ele havia preparado no dia anterior para o coronel Stubbs fora considerado insatisfatório. Então, Edward sentou-se com o governador e contou a ele tudo o que ele já tinha falado 3 vezes antes. Ele imaginava que havia alguma utilidade na coisa toda, já que Tryon tinha esperança de conduzir uma série de ataques a Connecticut em algumas semanas. Contudo, a maior surpresa ocorreu quando Edward já estava indo embora. O coronel Stubbs o interceptou à porta e lhe entregou uma carta, papel de alta qualidade dobrado no formato de envelope e selado com cera. É do capitão Harcourt, revelou Stubbs, com a voz meio rouca. Ele deixou comigo, para a eventualidade que não retornasse. Edward fitou o envelope. Para mim? Perguntou ele, desnorteado. Perguntei se ele queria mandar algo ao pai dele, mas ele disse que não. Em todo caso, suponho que não tenha problema, já que a morte do pai antecedeu a do filho. Stubbs soltou um suspiro exausto e tristonho, coçando a cabeça. Na verdade, não sei qual dos dois faleceu antes, mas já não faz diferença agora. De fato, concordou Edward, ainda mirando o próprio nome no envelope, escrito na caligrafia ligeiramente engarranchada de Thomas. Soldados escreviam aquele tipo de carta o tempo inteiro, mas geralmente para a família. Caso queira privacidade para ler a carta, pode usar a sala aqui em frente, ofereceu Stubbs. Green já foi embora, assim como Montby, então ninguém o incomodará. Obrigado, respondeu Edward, pensativo. De fato, queria privacidade para ler a carta do amigo. Não era sempre que se recebeu uma mensagem vinda diretamente dos mortos, e ele não fazia ideia de qual seria a sua reação. Stubbs o acompanhou em uma sala pequena, chegando mesmo a abrir a janela para atenuar o ar pesado e quente. Ele disse algo ao sair, fechando a porta, mas Edward nem se deu conta do que era. Estava olhando fixamente para o envelope nas mãos, e então respirou fundo antes de enfim correr o dedo por baixo do selo da carta, abrindo. Caro Edward, se você estiver lendo isso, é porque estou morto. Na verdade, é muito estranho escrever essas palavras. Nunca acreditei em fantasmas, mas neste momento, a possibilidade de me trazer algum conforto. Acho que eu gostaria de voltar para assombrar você. É merecido ainda mais depois daquele episódio em Her Farm e os ovos em Hotsland. Edward sorriu ao se lembrar. Foi um dia longo e chato. Os dois haviam saído em busca de um omelete e acabaram levando ovadas de um fazendeiro gordo que ficou gritando com eles em alemão. Devia ter sido uma tragédia. Já fazia dias que eles não comiam uma refeição que não fosse zonça entediante, mas Edward não se
lembrava de ter gargalhado tanto na vida quanto naquele dia. Thomas levaram um dia inteiro para conseguir tirar toda a clara de sua casaca, e Edward passara a noite inteira catando cascas de ovo no cabelo. Mas eu hei de rir por muito tempo, pois estou prestes a ficar extremamente piegas e sentimental, e talvez até consiga persuadi-lo a derramar uma lágrima por mim. Sabe, isso me faria rir. Você sempre foi tão estoico, a única coisa que o deixava suportável era o seu senso de humor. Na verdade, você sempre foi muito mais do que suportável, e quero expressar a minha gratidão por sua amizade verdadeira, algo que você me concedeu sem nem pensar duas vezes, que simplesmente veio de dentro. Não tenho a menor vergonha de dizer que eu vivi apavorado metade do meu tempo nas colônias. É muito fácil morrer por aqui. Não tenho palavras para expressar como seu apoio foi reconfortante para mim. Edward respirou fundo, e foi então que percebeu como estava quase em lágrimas. Ele poderia ter escrito aquelas mesmas palavras para Thomas. A guerra só era suportável por causa da amizade e da certeza de que havia pelo menos uma outra pessoa ali que valorizava a vida dele, tanto quanto a própria vida. Assim, agora, eu preciso me valer da sua amizade uma derradeira vez. Por favor, cuide de Cecília. Ela vai estar sozinha. Nosso pai não conta. Por favor, escreva para ela. Conte a ela o que aconteceu, para que o aviso do exército não seja a única coisa que ela leia sobre mim. E se tiver oportunidade, faça uma visita a ela. Assegure-se de que ela esteja bem. Talvez você possa apresentá-la à sua irmã. Acho que Cecília iria gostar muito. Só de pensar que ela poderia ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, de viver uma vida fora de Matlock. Sinto que poderia descansar em paz. Quando nosso pai morrer, não restará nada para ela. Nosso primo se apossará de Marshall, e ele sempre foi um sujeitinho desagradável. A última coisa que eu quero é que Cecília dependa da generosidade e da caridade dele. Aquela também era a última coisa que Edward desejava para Cecília. Ela já tinha contado a ele tudo sobre o Horace. Desagradável era um adjetivo bastante apropriado. Sei o que estou pedindo não é nada trivial. Derbyshire não chega a ser o fim do mundo, já que ambos sabemos que o fim do mundo é aqui mesmo, em Nova York. Mas sei que, assim que voltar à Inglaterra, a última coisa que você vai querer é viajar para o norte do país. Era verdade, mas Gertrude não teria que fazer isso. Thomas cairia para trás se soubesse que Cecília estava a meio quilômetro de distância dali, no quarto de número 12 do Hotel Davis Head. Ela tinha logrado um feito extraordinário ao cruzar o oceano para encontrar o irmão. Algo dizia a Edward que nem mesmo Thomas teria adivinhado que ela seria capaz de um gesto daqueles. Enfim, chegou a hora de dizer adeus e obrigado. Não existe ninguém a quem eu confiaria o bem-estar de minha irmã com a tranquilidade com quem confio em você. E talvez a tarefa não lhe seja excessivamente penosa. Sei que, sempre que eu saía, você ia ler todas as cartas dela. Francamente, você achava mesmo que eu não percebia? Edward riu alto. Não dava para acreditar que, durante todo aquele tempo, Thomas sempre soubera. Deixo a você o pequeno retrato que tenho dela. Acho que ela gostaria que você ficasse com ele. Eu, com certeza, gostaria. Cuide-se, companheiro. Seu estimado amigo, Thomas Harcourt. Estou tanto tempo olhando para a carta que sua visão começou a se turvar. Thomas jamais dera qualquer indício de saber que Edward tinha uma queda por Cecília. Só de pensar nisso, Edward ficava meio constrangido. Por outro lado, ficava claro que ele se divertia com a situação. E talvez, quem sabe ele nutrisse certas esperanças. Será que, no fim, Thomas tinha talento para casamenteiro? Considerando o tom de sua carta, era o que parecia. Se ele queria que Edward se casasse com Cecília, será que Thomas tinha falado sobre isso em uma carta para a irmã? Será que ele tinha se encarregado dos pormenores do casamento? E se Edward sentiu o rosto ficar lívido. E se Cecília realmente acreditasse que eles tinham se casado? E se, no fim das contas, ela não estivesse mentindo? Desesperado, Edward varreu cada centímetro da carta em busca de uma data. Quando Thomas teria escrito aquilo? Será que ele teria dito a Cecília para providenciar uma cerimônia de casamento por procuração, morrendo antes de pedir a Edward que fizesse o mesmo? Ele se levantou. Tinha que voltar imediatamente ao hotel. Sabia que era uma história mirabolante, mas explicaria muitas coisas. E já tinha passado da hora de dizer a ela que recobrara a memória. Ele tinha que parar de chafurdar a própria tristeza e perguntar de uma vez a Cecília o que estava acontecendo. Por mais que não tenha chegado de fato a correr de volta ao Davis Head, Edward caminhou o mais rápido que conseguiu. Cecília! Edward abriu a porta do quarto com mais força do que era necessário. Ao chegar ao segundo andar de estalagem, o sangue corria tão rápido em suas veias que parecia que o coração ia saltar pela boca. Sua cabeça estava cheia de perguntas, o peito cheio de paixão. E havia decidido, em algum momento, que o que ela fizera não importava. Se de fato ela tivesse enganado, então ela devia ter um bom motivo para isso. Ele a conhecia mesmo. Ela era uma pessoa tão boa e tão decente quanto qualquer outra que já tivesse passado pela face da terra. E talvez ela ainda não tivesse chegado a dizer as palavras, mas ele sabia que ela o amava.
quase tanto quanto ele a amava. Cecília chamou o nome dela outra vez, embora fosse óbvio que ela não estava. Diabo, ele teria que esperar. Ela poderia estar em qualquer lugar. Tinha o hábito de estar perambulando por aí, fazendo caminhadas e cumprindo tarefas. Desde o fim da busca por Thomas, ela havia reduzido suas atividades, mas ainda assim não gostava de passar o dia inteiro enfurnada no quarto. Talvez ela tivesse deixado um bilhete. Às vezes, fazia isso. Os olhos de Edward varreram o quarto, passando devagar pelas mesas. Lá estava, uma folha de papel dobrada em três, com uma ponta presa embaixo da bacia, para que o vento não soprasse para longe. Cecília sempre preferia deixar a janela aberta. Edward desdobrou o papel e, por uma fração de segundo, ficou surpreso com o volume do texto de texto na página, muito mais do que seria necessário para avisar que ela voltava já, até que ele começou a ler. Caro Edward, eu sou uma covarde da pior estirpe, pois sei que deveria dizer essas palavras pessoalmente, mas não sou capaz de fazer isso. Acho que não conseguiria terminar o que tenho a dizer, e, para falar a verdade, acho que não haveria tempo. Tenho tanto a confessar que nem sei por onde começar. Imagino que seja melhor começar pelo fato mais importante. Não somos casados. Eu nunca tive a intenção de prolongar tal farsa durante tanto tempo. Juro que tudo começou com a mais altruísta dos motivos. Quando descobri que você estava no hospital, soube que eu precisava encontrá-lo e cuidar de você. No entanto, fui prontamente rejeitada. Disseram-me que, devido à sua patente e à sua posição, só membros da família tinham permissão para vê-lo. Não sei o que me ocorreu naquele momento. Jamais me considerei uma pessoa impulsiva, porém joguei toda a cautela para o alto quando decidi vir para Nova York. Fiquei irada. Eu só queria ajudar. Assim, quando me dei conta, já estava gritando que eu era sua esposa. Até hoje, não consigo entender como acreditaram em mim. Eu disse a mim mesma que revelaria a verdade assim que você despertasse, mas foi aí que tudo deu errado. Não exatamente errado, foi aí que tudo ficou estranho. Você acordou e não se lembrava de nada. E o mais curioso, você parecia saber quem eu era. Até hoje não entendo como você me conheceu. Até hoje não entendo como você me reconheceu. Quando você recobrar a memória, e sei que isso vai acontecer, não deixe de acreditar, você vai se lembrar de que nós não tínhamos nos conhecido antes. Não em pessoa. Sei que às vezes Thomas mostrava o meu retrato para você, mas a verdade é que não é uma pintura muito fiel. Não havia nenhum motivo para que você me reconhecesse imediatamente ao abrir os olhos. Eu não queria contar toda a verdade na frente do médico e do coronel Stubbs. Eles jamais permitiriam que eu ficasse ao seu lado, e eu achava que você ainda precisava da minha ajuda. Mais tarde, naquela mesma noite, outra coisa ficou muito clara para mim. O exército não fora muito solícito quando a senhorita Harcourt aparecera procurando o irmão, mas a ajuda oferecida à senhora Hawksby foi muito diferente. Então eu usei o seu nome, e por isso peço seu perdão. Contudo, embora eu vá carregar essa culpa até o fim dos meus dias, estaria mentindo se dissesse que me arrependi das minhas ações. Eu tinha que encontrar Thomas. Ele era tudo o que restava na minha vida. Mas agora ele se foi, e não me resta mais nenhum motivo para que eu continue em Nova York. Assim, como não somos casados, creio que a coisa mais apropriada e mais correta que posso fazer é voltar para Derbyshire. Não me casarei com Horace. Asseguro-lhe que eu jamais me rebaixaria a esse ponto. Antes de partir, enterrei toda a prataria no quintal. Pertence à minha mãe, portanto não faz parte da propriedade e da herança do meu primo. Encontrarei um comprador. Você não precisa se preocupar com meu bem-estar. Edward, você é um verdadeiro cavalheiro, o homem mais honrado que já conheci. Se eu continuar em Nova York, você dirá que minha honra ficou comprometida por sua causa e insistirá para que nós nos casemos. Mas eu jamais exigiria isso de você. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Você achou que éramos casados e se comportou como um marido se comportaria. Não deveria ser punido pela minha desonestidade. Você tem uma vida à sua espera na Inglaterra, uma vida da qual eu não faço parte. Só o que peço é que você não diga nada a ninguém sobre o tempo que passamos juntos. Se algum dia eu me casar, contarei ao meu pretendente tudo o que aconteceu. Jamais me perdoaria se não fizesse isso. Contudo, até lá, acho que é melhor que o mundo continue a me ver apenas como sua amiga, Cecília Harcourt. PS. Não precisa se preocupar. Nosso tempo juntos não deixará nenhuma consequência permanente. Edward ficou parado no meio do quarto, paralisado. O que diabo significava tudo aquilo? O que ela queria dizer com... Ele releu até chegar ao ponto que estava procurando. Lá estava. Ela achava que não teria tempo de contar a ele em pessoa. Seu rosto ficou lívido. O Rianou. O navio estava no porto, mas partiria naquela mesma noite. Cecília comprara uma passagem. Ele tinha certeza. Ele olhou o relógio de bolso que deixara na mesa, fazendo as vezes de relógio do casal. Daria tempo, precisaria se apressar, mas daria tempo. Teria que dar tempo, porque a vida dele dependia disso. Oi, tudo bem?
Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!